Sejam muito bem-vindos a Berlim, a capital da Alemanha. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Yasmin e esse aqui é o Yasmin no Mundo, um canal dedicado à vida na Europa e viagens por esse mundão. E hoje nós estamos nela, uma das principais capitais da Europa, Berlim. E para começar o nosso passeio por Berlim, eu não poderia escolher um lugar diferente do que o portão de Brandemburgo. Esse portão é um marco histórico na cidade. Berlim hoje é uma cidade super vibrante, jovem, cosmopolita, totalmente cultural. Porém, não foi muito assim ao longo do tempo. E se esse portão aqui falasse, ele ia ter tanta história para contar. Esse portão já viu revoluções, guerras e até mesmo um muro que separou os habitantes dessa cidade. The wall separated more than a city. It separated the world. On one side lived people who were free to be Christians or Muslims, Buddhists, Hindus, Jews or Confucians. On the other side lived people whose expression of any religion was discouraged or taken away. Para tratarmos de Berlim nesse vídeo, eu vou trazer bastante história para vocês. Espero que vocês gostem, porque para mim é uma das partes mais interessantes de viajar. É aprender sobre a história do lugar e se envolver nessa cultura. Berlim é uma capital cheia de influência, principalmente política. Nessa cidade já passaram personalidades super importantes, como Napoleão Bonaparte e até mesmo o presidente Kennedy. E como eu disse, para a gente falar de Berlim, a gente tem que entender a história dessa cidade, pelo menos uma parte dela, pois ela esteve em ponto central e crucial de vários conflitos da nossa atualidade, como as duas grandes guerras e a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados saíram vencedores, assim Berlim acabou sendo ao longo dos anos cada vez mais dividida. Os aliados eram os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Russa Socialista Soviética. Eles se uniram contra o governo ditatorial nazista e no fim de 1945 saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Berlim, nessa época, ficou devastada e, por acordo entre esses aliados, ela foi dividida entre eles e cada região ficou regida por um governo. E é nesse cenário pós-Segunda Guerra, ali pelo ano de 1961, que um dos aliados resolveu murar a sua parte do muro. E eu estou falando do lado soviético. Eles resolveram simplesmente, do dia para a noite, separar o seu lado da cidade, isolando assim as pessoas que ali estavam. Então o muro, ele não foi simplesmente reerguido do dia para a noite, mas sim foi construída uma barricada que impedia as pessoas de um lado passar para o outro. Ou seja, quem estava do lado ocidental não passaria para o oriental e assim por diante. E foi assim que ao longo dos anos o muro foi construído. E no momento em que ele caiu, ele já tinha mais de 3 metros de altura e 45 quilômetros de extensão só na cidade de Berlim. Esse muro separou famílias, separou pais, filhos, maridos, esposas, irmãos, irmãs e amigos. E as pessoas, por 28 anos, não podiam se encontrar. Mas Yasmin, por que você está falando tudo isso? Porque foi aqui, na frente do portão de Brandemburgo, no dia 9 de novembro de 1989, que milhares de alemães, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental, se uniram para finalmente, por fim, não consigo. Ai, eu me emociono, gente. Foi aqui, na frente do portão de Brandemburgo, no dia 9 de novembro de 1989, que essa separação acabou. Após um coronel ter dado o aval, foi aqui que milhares de alemães se juntaram, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental, e com as próprias mãos derrubaram o muro.
É impossível a gente visitar Berlim e não pensar nessa parte da história, porque assim a gente não vai estar imerso totalmente na cultura do lugar. Porque Berlim esteve presente nos mais diversos conflitos da nossa atualidade. Tanto pontos importantes como fins de guerras, como a derrubada do muro, como guerras frias e assim por diante. Então, é importante entender toda essa parte da história para que faça sentido quando você estiver aqui, você observar os movimentos culturais, políticos e artísticos da cidade. Esse aqui atrás de mim é um dos prédios mais imponentes e um dos mais importantes aqui de Berlim. Esse é o Palácio do Reichstag, ou seja, é a sede do governo alemão. É aqui que os parlamentares da Alemanha, o presidente e todos os outros políticos organizam esse maravilhoso país. Esse prédio já foi destruído, levantado, reconstruído várias vezes, por causa de incêndios ou por causa da guerra. E a parte mais interessante desse prédio, sem dúvida, é a cúpula. A cúpula de vidro do Palácio do Reichstag é conhecida por todo o mundo. E você pode fazer uma visita gratuita. Basta acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para poder marcar o seu horário. Mas já aviso, é um horário muito concorrido. Então, se você está pretendendo vir para Berlim e quer visitar a cúpula do parlamento, eu sugiro, com algumas semanas de antecedência, você agendar o seu horário. Além disso, a cúpula de vidro belíssima permite uma visão 360 da cidade. É uma das melhores vistas da cidade de Berlim. A cúpula de vidro, ela foi construída para repor a que foi destruída no incêndio de 1933. E o vidro foi o material escolhido para representar a transparência entre o governo alemão e o seu povo. Berlim está repleta de história, e como vocês puderam perceber pelo portão de Brandemburgo e pelo Palácio do Reichstag, já deu para ter uma noção da quantidade de informação que esse lugar tem. E eu aqui, nesse momento, estou num dos monumentos mais tristes da cidade. Eu prometo que se você está assistindo um vídeo até aqui, depois desse monumento, a vibe do vídeo vai ficar melhor. Mas nesse ponto aqui, realmente não tem como ser leve. Eu estou no memorial aos judeus mortos no Holocausto. Esse monumento, ele foi construído bem no centro da cidade de Berlim. E basicamente é um parque repleto dessas pedras que parecem túmulos. E o terreno, ele é bem desnivelado. Então algumas são mais altas, outras mais baixinhas, para dar essa sensação de claustrofobia quando você caminha por dentro dos pilares. Esse monumento representa todos os judeus, principalmente, que foram mortos durante o período da Segunda Guerra Mundial, enquanto o governo ditatorial nazista dominava uma parte da Europa. Nesse período tão triste e pesado da nossa história, mais de 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelo Terceiro Reich, que é o governo ditatorial nazista. Dessas pessoas, a maioria eram judeus, mas não podemos esquecer de outras minorias, como negros, ciganos e pessoas com deficiência. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Por puro preconceito e por pura ideia de superioridade só por você ser branco, foi que essa atrocidade foi cometida durante a história mundial. E infelizmente, até hoje, eu sinceramente não consigo entender como ou porquê ainda existem simpatizantes desse tipo de ideologia. Uma ideologia tão racista, homofóbica, xenofóbica. Uma ideologia que prefere morte, dor e brutalidade em comparação a amor, acolhimento e respeito. Eu deixo aqui registrado o meu repudio total a esse tipo de ideologia.
Esse aqui é um perfil super voltado à história, viagens, conhecimento e principalmente amor e sonhos. Então, já deixo aqui de antemão que eu não vou tolerar nenhum tipo de comentário que apoie esse tipo de ideologia. A sensação de claustrofobia dentro desse monumento é horrível e simplesmente dá vontade de chorar estando aqui dentro, porque a ideia dele é essa mesma, é passar essa dor, esse sofrimento e todo o desespero que as pessoas que foram vítimas no Holocausto poderiam ter sentido, porque o que elas sentiram de fato a gente nunca vai conseguir expressar nos nossos corações, porque só quem estava lá pode dizer como foi. Esse monumento é muito triste e eu, como vocês sabem, sou uma pessoa muito sensível. Eu tô morrendo de vontade de chorar aqui dentro. Eu tô me controlando muito, porque esse monumento, assim como muitos outros aqui, tanto em Berlim quanto em vários lugares da Europa e do mundo, eles são representativos de momentos obscuros da nossa sociedade. E esses momentos devem ser, sim, lembrados, para que nunca sejam repetidos. Como prometido, vamos melhorar o clima do vídeo. É porque realmente tem algumas partes da história da humanidade que mexem muito comigo. E a Segunda Guerra, principalmente, a parte do Holocausto, escravidão, sabe? Todas essas partes da história me deixam muito emotiva, sabe? Eu acho tão horrendo que eu choro horrores. Então, assim, desculpa por ter pesado a mão na energia do vídeo. Mas nada melhor para renovar as energias do que dar um passeio na natureza, não é? E então a gente resolveu fazer o caminho do hotel pelo Tiergarten, que é um parque imenso no centro da cidade de Berlim. Esse parque é lindo. Eu já estive em Berlim uma vez, anterior a essa, e assim, passear no parque foi uma das melhores partes da viagem. Realmente é um parque muito bonito. E assim, a gente está do lado da rua e não parece, porque é muito silencioso e é muito, muito agradável estar aqui passeando. É tudo muito verde, tem partes para você... Tem parte para você deitar, tomar um sol, fazer piquenique, fazer churrasco. Enfim, esse parque aqui é maravilhoso. Se você vem a Berlim, tira pelo menos uma horinha para passear por aqui. Não vai ser o suficiente para ver o parque inteiro, mas eu tenho certeza que você vai amar tanto quanto eu. E já chegamos no próximo ponto daqui da cidade de Berlim, que é um ponto muito importante e um tanto característico da cidade. Nós estamos na East Side Gallery, ou seja, a galeria do lado leste, do lado oriental da cidade. Esse aqui atrás de mim é um dos pedaços do Muro de Berlim. É possível encontrar várias partes do muro distribuídas pela cidade, mas com certeza essa daqui é a maior e mais emblemática. A East Side Gallery tem mais de 1,3 quilômetros de extensão, sendo a maior parte do muro que ainda está em pé e preservada. E desde 1991, todas as partes dela foram pintadas por artistas independentes ou artistas renomados. Parte dessas obras são renovadas e de tempos em tempos elas são trocadas, e outras são tão icônicas que permanecem aqui. Esse tipo de obra deixa muito claro pra gente qual é o posicionamento cultural, artístico e político do berlinense. A região do East Side Gallery fica razoavelmente perto do centro de Berlim, por volta de uns 15 minutos de trem. E vale muito a pena vir aqui para poder apreciar os painéis. Continuando o nosso final de semana por Berlim,
Estamos agora não exatamente em Berlim, mas sim a cerca de 20 minutos da capital da Alemanha. Estamos na cidade de Potsdam. E aqui você consegue usufruir de um dos lugares mais bonitos que eu já vi, o Palácio de Sanssouci. O Palácio de Sanssouci e toda essa região aqui dos jardins, que são impecáveis de lindos e vale muito a visita, foi construído ali no final do século XVIII, início do século XIX, a mando de Frederico, o então rei da Prússia. Ele, enquanto estava dominando e conquistando e regulando ali o seu império, o seu reino, pensou que precisava de um lugar para relaxar, para passar tempo com a família e com outras figuras importantes. Então, ele mandou construir esse complexo maravilhoso e o Castelo de Sanssouci, o Palácio de Sanssouci, que é este maravilhoso aqui que está atrás de mim. Esse palácio foi construído com a ideia de ser um lugar de relaxamento, um lugar de tranquilidade. E isso também se refletiu no nome. Sanssouci, em francês, significa sem preocupações. Hoje tá um belíssimo dia de sol aqui na região, tá maravilhoso, a temperatura tá maravilhosa. Então, assim, esse palácio, os jardins são perfeitos para passar uma manhã, uma tarde, vir fazer um piquenique ou só caminhar e observar, porque é lindo, é muito bonito mesmo. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do que eu tô vendo por aqui. Mas já de antemão, eu já digo que venham. Se você estiver em Berlim e tiver ali um dia, uma manhã, uma tarde livre, pegue um trem e em 20 minutos você chega aqui em Potsdam. Essa região, todo esse complexo do Palácio de Sanssouci é realmente magnífica. Caso você tenha interesse em visitar aqui o complexo do Palácio de Sanssouci, toda a região dos jardins é gratuita, é livre. Como eu já disse, pode fazer piquenique, pode tomar sol, pode passear. É muito, muito agradável. E também, para quem tem mais interesse em visitar o palácio por dentro, também é possível e eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser fazer esse passeio maravilhoso. Aqui no complexo do Palácio de Sanssouci, a gente tem vários pequenos palácios e pequenos pontos para ir visitando ao longo do jardim. Tem o próprio Palácio de Sanssouci, que vocês já viram. Esse aqui atrás de mim é o Palácio Chinês e tem o Neues Palace, o novo palácio, que a gente também vai mostrar no vídeo. Então, assim, é um passeio para um dia inteiro, para você vir, se perder, caminhando pelas trilhas, passeando, vendo os palácios bonitos, se sentando ao sol. Então, assim, maravilhoso, super recomendado. E esse aqui atrás de mim é o Neues Palace, ou Novo Palácio. E, gente, simplesmente venham. Venham a Potsdam e venham ao complexo do Palácio de Sanssouci, porque é lindo. Todo lugar é lindo, o jardim é lindo, cada estrutura que você vai encontrando durante o passeio é lindo. Realmente, assim, é um passeio de um dia, saindo de Berlim, super perto, que vale muito a pena.
Agora a gente chegou num dos últimos pontos do nosso roteiro por Berlim. Aqui é Alexanderplatz, é a praça mais importante da cidade. É nela onde tudo acontece. É aqui também onde fica este relógio daqui, que mostra o horário de diversos lugares do mundo, inclusive o Brasil. Aqui na Alexanderplatz a gente tem as principais lojas de souvenirs e grandes lojas também, como a Primark, por exemplo, que é uma loja bem popular de roupas. E daqui da Alexanderplatz a gente tem uma visão super imponente dela, a Musa de Berlim, a Torre da TV. A Torre da TV é um prédio de mais de 200 metros de altura. Essa bolinha aqui em cima é um restaurante. Se você quiser, você pode pagar para subir na torre para ter uma vista panorâmica de Berlim. Ou então, para visitar o restaurante e fazer alguma refeição por lá, como o café da manhã, por exemplo. Um fato curioso da Torre da TV é que ela foi inspirada no design do Sputnik, o satélite soviético. E ela é toda prateada para poder lembrar ainda mais esse satélite. Além disso, a Torre da TV foi construída do lado oriental de Berlim, ou seja, do lado soviético. E a ideia dela era mostrar a imponência tecnológica dos soviéticos perante o lado ocidental. E é daqui, da região mais central de Berlim, que eu me despeço de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso dia por Berlim. E até a próxima. Um beijo e cheers!